Além de ser um dos jogadores brasileiros mais valiosos do futebol mundial, Bruno Guimarães construiu uma trajetória que parece improvável para alguém que começou sendo rejeitado por grandes clubes do Rio de Janeiro. Mas você já parou para pensar em como vive esse jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Bruno Guimarães. Carreira. Bruno Guimarães Rodrigues Moura nasceu em 16 de novembro de 1997, no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Muito antes da fama, sua realidade era bastante diferente daquela que os torcedores conhecem atualmente. Filho de uma família trabalhadora, cresceu acompanhando a rotina de esforço dos pais, especialmente do pai, que trabalhou durante anos como taxista. A trajetória rumo ao futebol profissional começou com obstáculos. Ainda jovem, Bruno foi reprovado em testes realizados por alguns dos maiores clubes do Rio de Janeiro, incluindo Flamengo, Fluminense e Botafogo. Para muitos atletas, esse tipo de rejeição representa o fim de um sonho. Para ele, acabou se tornando combustível para continuar evoluindo. Sua formação aconteceu no Audax, clube onde desenvolveu características que mais tarde se tornariam sua marca registrada: intensidade, inteligência tática e qualidade na saída de bola. Em 2015, fez sua estreia como profissional e começou a chamar atenção pelo amadurecimento precoce dentro de campo. O grande salto aconteceu em 2017, quando foi emprestado ao Atlético Paranaense. Inicialmente integrado ao projeto da equipe de aspirantes, rapidamente mostrou que estava pronto para desafios maiores. Em pouco tempo, conquistou espaço no elenco principal e passou a ser considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. No clube paranaense, Bruno viveu uma ascensão meteórica. Participou da conquista da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, da Copa Suruga Bank e do Campeonato Paranaense. Em 2019, foi eleito o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro, prêmio que consolidou seu nome entre os principais jogadores do país. As atuações despertaram interesse internacional. Clubes como Arsenal, Atlético de Madrid e Benfica monitoravam sua situação, mas foi o Lyon, da França, que concretizou a contratação em 2020. A transferência girou em torno de 20 milhões de euros, um dos maiores negócios da história do Atlético naquele momento. Na França, Bruno elevou ainda mais seu nível. Atuando em uma das principais ligas da Europa, passou a desenvolver novas funções dentro de campo e ganhou experiência internacional. Seu desempenho chamou a atenção de outro gigante em ascensão, o Newcastle United. Em 2022, o clube inglês investiu aproximadamente 52 milhões de euros para contratá-lo. O valor colocou Bruno entre os brasileiros mais caros da história e marcou o início de uma nova fase na carreira. Na Inglaterra, sua evolução foi ainda mais evidente. O volante rapidamente se tornou peça fundamental da equipe, assumiu o papel de liderança e conquistou enorme identificação com os torcedores. Com o passar das temporadas, passou a ser considerado um dos melhores meio-campistas da Premier League. Paralelamente ao sucesso nos clubes, Bruno também construiu uma trajetória importante na seleção brasileira. Foi destaque na equipe olímpica, conquistando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois disso, consolidou espaço na seleção principal, participando da Copa do Mundo de 2022 e da Copa do Mundo de 2026. O mais impressionante em sua carreira talvez seja justamente o contraste entre o ponto de partida e o lugar onde chegou. De um jovem rejeitado por grandes clubes cariocas, Bruno se transformou em capitão de uma equipe da Premier League, titular da seleção brasileira e um dos atletas mais valorizados do futebol mundial. Vida pessoal. Existe um motivo pelo qual Bruno Guimarães costuma ser visto como um dos jogadores mais queridos pelos torcedores do Newcastle e da seleção brasileira. Muito além dos passes, gols e assistências, sua imagem foi construída sobre valores que ele carrega desde antes da fama: família, lealdade e gratidão. Enquanto muitos atletas utilizam as redes sociais para exibir carros, relógios e viagens luxuosas, Bruno normalmente escolhe mostrar momentos ao lado das pessoas que considera mais importantes da sua vida. Hoje, o volante é casado e pai de 2 filhos, Mateu e Pietro, algo que aparece constantemente em suas publicações. Sua biografia oficial no Instagram resume boa parte dessa identidade ao destacar justamente o papel de marido e pai antes mesmo da carreira profissional. Esse detalhe pode parecer simples, mas ajuda a explicar a forte conexão emocional que ele construiu com os fãs. Ao longo da carreira, Bruno também faz questão de lembrar as dificuldades enfrentadas pela família antes do sucesso financeiro. O trabalho do pai como taxista e os sacrifícios feitos durante sua
sua formação no futebol aparecem frequentemente em entrevistas e relatos sobre sua trajetória. Essa ligação com as próprias origens se tornou uma das características mais marcantes da sua personalidade pública. Outro aspecto importante é que Bruno conseguiu atravessar boa parte da carreira sem se envolver em grandes polêmicas extra-campo. Em uma época em que qualquer comportamento pode ganhar repercussão instantânea nas redes sociais, ele construiu uma reputação associada ao profissionalismo e à estabilidade. Essa imagem contribuiu diretamente para sua valorização dentro e fora dos gramados. Mas o futebol não foi a única transformação em sua vida. Com contratos milionários na Europa, Bruno começou a construir um patrimônio impressionante, incluindo uma mansão no Rio de Janeiro avaliada em quase 17 milhões de reais. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo tópico: imóveis. Quando Bruno Guimarães deixou o Rio de Janeiro para conquistar espaço no futebol europeu, sua vida financeira começou a mudar em uma velocidade impressionante. Transferências milionárias, salários da Premier League e contratos ligados à sua imagem permitiram que o volante construísse um patrimônio compatível com os grandes nomes do futebol mundial. E uma das maiores demonstrações dessa evolução apareceu justamente no mercado imobiliário. Em 2025, veio a público a venda de uma das propriedades mais luxuosas associadas ao jogador. Uma mansão localizada na Barra da Tijuca, uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro. O imóvel foi vendido por aproximadamente 16,9 milhões de reais, valor que chamou atenção até mesmo entre propriedades de alto padrão da cidade. A residência possuía cerca de 1.100 metros quadrados e reunia características normalmente encontradas em mansões destinadas a empresários, celebridades e atletas de elite. Localizada em um dos condomínios mais desejados da Barra da Tijuca, a propriedade combinava conforto, privacidade e sofisticação. O que torna essa história interessante é o contraste com a origem do jogador. Poucos anos antes, Bruno ainda lutava para conquistar espaço no futebol profissional. Depois de passar por rejeições em grandes clubes cariocas, construiu uma trajetória que o levou da base do Audax para transferências milionárias na França e na Inglaterra. A mansão acabou sendo adquirida pelo advogado tributarista e empresário Bruno Medeiros Durão, que posteriormente promoveu uma reforma completa na propriedade. Segundo a reportagem divulgada na época, o projeto valorizou materiais naturais, ambientes amplos e elementos contemporâneos, aumentando ainda mais o padrão do imóvel. Para muitos torcedores, a venda da residência revelou um lado pouco conhecido da vida financeira do atleta. Isso porque Bruno raramente utiliza suas redes sociais para exibir patrimônio ou bens de luxo. Essa descrição faz com que muita gente não perceba o tamanho da transformação financeira que aconteceu ao longo de sua carreira. Enquanto diversos jogadores fazem questão de mostrar cada aquisição nas redes sociais, Bruno costuma manter o foco em futebol, família e compromissos profissionais. Mas essa propriedade é apenas uma parte do patrimônio construído pelo volante. Gastos. Existe uma curiosidade pouco conhecida sobre Bruno Guimarães, que torna sua relação com carros muito diferente da maioria dos jogadores de futebol. Antes mesmo de conquistar milhões na Europa, os automóveis já faziam parte da sua vida por causa do pai, que trabalhou durante anos como taxista no Rio de Janeiro. Enquanto muitos atletas conhecem o universo automotivo apenas depois da fama, Bruno cresceu convivendo diariamente com histórias ligadas às ruas, passageiros e veículos. Anos depois, a realidade mudou completamente. O garoto que acompanhava a rotina de um pai trabalhador se transformou em um dos jogadores mais valorizados da Premier League, recebendo salários compatíveis com a elite do futebol europeu. Com essa ascensão financeira, Bruno passou a ter acesso a um mercado reservado para poucas pessoas, o dos automóveis de luxo e alta performance. O interessante é que, apesar da associação frequente com esse universo, o volante não costuma exibir coleções gigantescas nas redes sociais. Sua imagem pública continua muito mais ligada à família, ao futebol e à seleção brasileira do que à ostentação. Ele inclusive homenageou o ponto de seu pai, 39, utilizando o número em vários dos clubes que jogou. Ele também investe o próprio dinheiro em viagens para aproveitar o tempo com a família, para Paris e várias outras cidades da Europa, o que não é nada barato. Isso sem contar o casamento luxuoso no Cristo Redentor. E existe um motivo para essa ligação tão forte com a família. Nos bastidores da carreira, foram justamente essas relações pessoais que ajudaram Bruno a superar momentos decisivos e construir a imagem que ele possui hoje. Negócios. Quando a maioria dos torcedores pensa em Bruno Guimarães, a primeira imagem que surge é a de um volante dominando o meio-campo da Premier League. Mas existe um lado menos visível da sua carreira que também se tornou extremamente valioso: sua marca pessoal.
Ao longo dos anos, Bruno deixou de ser apenas um jogador de futebol para se transformar em um ativo comercial importante. O crescimento da sua popularidade na Inglaterra, no Brasil e em outros mercados aumentou significativamente o valor da sua imagem. Hoje, com aproximadamente 2,5 milhões de seguidores no Instagram, ele possui alcance suficiente para despertar o interesse de empresas, patrocinadores e campanhas publicitárias. Além disso, a exposição proporcionada pela Premier League ampliou sua relevância internacional. O campeonato inglês é acompanhado por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, aumentando a visibilidade dos atletas que se destacam na competição. Outro fator que fortalece sua marca é a reputação construída fora de campo. Empresas costumam valorizar atletas que mantêm uma imagem estável, familiar e profissional. Exatamente os atributos frequentemente associados a Bruno. Embora não existam informações públicas detalhando participações em empresas privadas ou investimentos específicos, seu posicionamento comercial demonstra que a construção da fortuna não depende exclusivamente do salário recebido dentro dos gramados. Sua imagem se transformou em um patrimônio próprio. Fortuna. A transformação financeira de Bruno Guimarães é uma das mais impressionantes entre os jogadores brasileiros da atualidade. O jovem, que enfrentou reprovações em clubes do Rio de Janeiro, acabou protagonizando algumas das negociações mais importantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Primeiro veio a transferência para o Lyon, da França, em uma operação avaliada em aproximadamente 20 milhões de euros. Depois, sua valorização aumentou ainda mais quando o Newcastle investiu cerca de 52 milhões de euros para contratá-lo, tornando-o um dos brasileiros mais caros da história naquele momento. Somadas, apenas essas duas negociações movimentaram valores equivalentes a centenas de milhões de reais. Além das transferências, existe a remuneração recebida na Premier League. Informações associadas ao mercado esportivo indicam que Bruno faz parte da faixa salarial mais elevada do elenco do Newcastle, recebendo valores compatíveis com atletas de elite do futebol inglês. Seu patrimônio conhecido inclui a mansão localizada na Barra da Tijuca, posteriormente vendida por aproximadamente 16,9 milhões de reais. Além do padrão de vida compatível com um dos principais jogadores brasileiros atuando na Europa. É importante destacar que não existe uma divulgação pública oficial sobre o valor exato de sua fortuna total. Por isso, qualquer número específico encontrado na internet deve ser tratado apenas como estimativa. O que pode ser afirmado com segurança é que Bruno construiu uma riqueza significativa através de salários, transferências, premiações esportivas e exploração da própria imagem. Mais impressionante do que os números, talvez seja a velocidade dessa transformação. Em poucos anos, ele saiu da condição de promessa do futebol brasileiro para se tornar capitão do Newcastle, titular da seleção brasileira e dono de um patrimônio que poucos atletas conseguem alcançar. Sorte e sucesso para ele! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.